Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aí novamente a esse canal. E nesse canal hoje, começando aqui um novo quadro. Um quadro que ainda não tem um nome, mas se você quiser, fica à vontade para sugerir um nome aqui para esse novo quadro do canal. Não tem um nome, mas tem aqui um objetivo muito bem estabelecido. E qual que é o objetivo com esse novo quadro aqui no canal? É simplesmente trazer residentes, ali um R3, um cirurgião recém-formado dos principais serviços dos principais serviços de cirurgia geral daqui da cidade de São Paulo. E com isso a gente quer mostrar para os candidatos, para todo mundo que vai prestar prova final do ano, a trazer pontos positivos, pontos negativos dos serviços de residência para que você tenha o máximo de informação e consiga escolher bem a sua residência de cirurgia geral aqui em São Paulo, que é um lugar onde a maioria dos candidatos tenta passar, né? E assim, muita gente vem conversar comigo no Instagram. Sempre eu coloco lá muita coisa acadêmica, muita técnica cirúrgica, e muita gente vem perguntar, como é que é o IANSP, como é que é o Santa Marcelina, qual é o outro serviço que vale a pena fazer em São Paulo. E assim, é muito difícil trazer todas essas respostas para vocês. Pensando nisso, então, a partir de hoje aí já tem pelo menos uns 10 residentes e cirurgiões dos principais serviços daqui da cidade de São Paulo, e que eu vou trazer a partir de hoje, julho, agosto, setembro, para trazer essas entrevistas e trazer o máximo de informação para você. Então, se inscreve aí no canal, compartilha com quem vai prestar prova final do ano, se você conhece alguém, compartilha esse conteúdo, que eu não tenha dúvidas que vai ser o conteúdo aqui com o máximo de informação sobre o serviço de residência de cirurgia. Inclusive, até se você for buscar algo similar sobre outras especialidades, não vai ter nada igual aqui no YouTube, lugar nenhum para você conseguir se informar do lugar que você quer, tá? E para começar essa série de entrevistas aqui, trouxe nada mais, nada menos do que o nosso R3 da cirurgia geral do Hospital do Servidor Público Estadual daqui de São Paulo, o famoso IANSP. E trouxe também aqui o famoso Lucas Ribeiro, né? Lucas, Famoso. obrigado. Obrigado aí por ter aceitado o convite, pela disponibilidade. Você sempre se mostrou muito disponível. Muito obrigado mesmo aí. E Lucas, se apresenta um pouco aí pra gente. Fala aí de onde que você é, pra gente já começar esse roteiro de perguntas, que eu fiz até um roteiro de perguntas, uma base que eu vou fazer para todos os residentes e para todos os cirurgiões aí, para a gente ter sempre uma uniformidade até de resposta, para você conseguir comparar o máximo possível os serviços de residência. Se apresenta aí, Lucas. Vamos lá, simbora. Doutor, primeiramente, que é isso, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando sobre a residência de cirurgia geral, conversando sobre o meu serviço, o IANSP, que é um lugar que eu amo de paixão, é uma grande família, o hospital. Estar aqui podendo representar o servidor é uma honra. E antes de mais nada, sou residente, atual R3 de cirurgia geral, amigo de Dr. Arlen. Vou destacar aqui que isso para mim é um grande ponto positivo que eu carrego. E nascido e criado em João Pessoa, sou pessoense. Estou morando em São Paulo agora há 3 anos. Me mudei apenas para realmente fazer a residência no IANSP. Boa. Lucas, vamos começar falando aqui sobre a localização do IANSP, sobre a moradia, que tem muita gente que leva muito isso em consideração para escolher o lugar. Onde é que fica o IANSP? Como é que faz para morar aqui perto? Como é que tá o aluguel? Pronto, ponto importante, que inclusive eu me preocupava bastante. Quanto é que eu vou gastar de aluguel? É caro, é barato? O IANSP, ele fica localizado, para quem não é aqui de São Paulo, na frente do Ibirapuera. O bairro ali se chama Vila Clementino, às vezes você coloca no Waze da Moema. Um ponto bom para você ter como referência é que ele é na frente do Ibira. Por ser uma localização bem nobre de São Paulo, tem os seus pontos positivos. Segurança, você consegue ir e voltar para o hospital a pé, resolver tudo muito pertinho, mas tem seus lados negativos também. Os lados negativos eu incluo, na verdade, que é o preço. Para você morar ali próximo ao servidor, é um pouco salgado, é um pouco caro. Meu exemplo, eu moro num estúdio que fica a 500 metros do hospital
Chego em 5, 6 minutos andando a pé, mas para morar nesse estúdio, 27 metros quadrados, eu gasto ali em torno de 3.600, 3.800 por mês. Varia com algumas taxas variáveis, como gás, água, mas não passa muito disso, não chega a gastar mais de 4.000, mas também menos de 3.600 é impossível. Lucas, e se eu morar um pouco É, mais distante? se, Consigo gastar muito, muito menos? Não. Vai ser mais ou menos isso. sim. Ah, então, assim, um aluguel menos de 3.000 é praticamente impossível aqui perto, né, Lucas? Menos de 3.000 nos bairros próximos eu não conheço. Tem gente que consegue às vezes um Acho. achado, mas aí é achado. É Deus que Aham, botou ali na não sua sei. frente aquela proposta. E assim, deve ser ali perto do também tão famoso Fragatas que quem for fazer vai conhecer aí, né? Ô, rapaz, lado É positivo. aquele ali perto, né? Dizem que é bom, eu não fui ainda, mas dizem que é bom, agora no R3 eu vou tentar conhecer. O Tá Fragatas bom, é simbora. um, é um Vamos. barzinho que Pode, fica pode falar, entre o pode falar. IANSP e a Unifesp. É um ponto positivo também de morar ali perto do IANSP. Você não só mora perto de quem faz residência no servidor, mas mora perto também de quem faz residência na Unifesp. Então vira tudo uma grande família. Boa. Então vamos passar aqui, Lucas, já falamos da localização. O hospital, ele é um hospital terciário, secundário, ele tem todas as especialidades. O perfil do hospital é mais SUS, convênio, tem muito trauma, tem muito Perfeito. urgência, né? Sempre tem esse perfil aí do hospital, né? Para aquele candidato que vai fazer ele entender, né? Excelente, doutor. Um painel geral do IANSP. O que é o Hospital do Servidor Público? O Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, ele é uma espécie de convênio para todos os funcionários públicos servidores do Estado. Abrange todo o Estado de São Paulo, então é um número de pessoas imenso que são servidos, assistidos pelo IANSP. A gente tem uma demanda altíssima. Essa demanda é desde pessoas que moram ali na capital, como que moram lá no finalzinho do estado, divisa com Minas Gerais. Não tenho nem dimensão do número de pessoas que são conveniadas, mas é um número gigante. Em relação a serviço, se é terciário, se é secundário, se existiu quaternário, quinquenário, o IANSP seria esse. A gente tem tudo à disposição, todas as especialidades, tecnologia de ponta, rodando a Né? vascular, se você Seria precisar de quaternário, sim. uma. Seria o máximo. Se você precisar de uma CPRE, a gente faz na hora. Se precisa de uma prótese cara de R$ 100.000 da vascular, tem ali à disposição. Então, o que a gente tem de tecnologia é tudo o que você precisa para fazer uma boa medicina. O que o UpToDate manda fazer, geralmente a gente consegue fazer. Demora às vezes um pouco, eita, atrasa 1, 2 dias, mas tem e a gente faz. Em relação agora à questão de trauma, eletiva, quais são os tipos de cirurgias, o que é que o serviço tem como característica? A gente tem como um tipo de característica muito forte atender bastante uma população mais idosa. Por isso, a gente acaba sendo referência em muitos dos tratamentos oncológicos. A cirurgia geral, Isso, inclusive lá no verdade. servidor, ela é vinculada. É cirurgia geral e oncológica. A gente tem uma mão, uma bagagem de tumor imensa. Então, assim, para quem gosta desse tipo de cirurgia, vai assim sair com a mão muito boa. Vai sair com uma bagagem teórica melhor ainda. Trauma, Lucas. Vocês têm um trauma bom? Rapaz, a gente tem um trauma muito defasado pelo perfil dos nossos pacientes. Não é como um hospital do Campo Limpo, que chega um trauma, uma faca, uma bala a cada 5 minutos. Não. Mas em contrapartida, no nosso pronto-socorro, a gente interna em média ali uns 15 pacientes cirúrgicos por dia. Todo dia é um paciente que tem um quadro abdômen agudo obstrutivo por um tumor, vai ter ali uma colé, apêndice, vesícula, hérnia, não para de chegar em momento nenhum. Quadros de colangite, manejar com drenagem, CPRE, DTPH, rotina nossa. Vascular, uro, todos os dias internamos uns 5, 6 pacientes para cada uma dessas especialidades. Então, o que é que eu tenho para lhe dizer? A gente perde em trauma, mas ganha numa bagagem imensa em todas as outras especialidades. A gente vai falar um pouco mais ainda sobre cada uma delas, mas você no IANSP rodando pela cirurgia geral,
você consegue ver o melhor de todos os mundos. O melhor da uro, o melhor da vascular, o melhor da gastrocirurgia. Então, o que é que eu tenho para resumir tudo? É um hospital muito bom para você conhecer todas as especialidades da melhor forma possível. Perde um pouco em trauma, mas você ganha nesse outro quesito. Realmente, né, Lucas? A parte oncológica no IANSP ela é muito, muito forte. A parte da geriatria também é muito, muito forte. Tinha uma época até no IANSP que eu acho que a geriatria só avaliava acima de 80 anos, né? Então, para ter ideia de Hoje, doutor, como a tá população é desse uma jeito. população geriátrica, né? Exatamente. A pediatria da gente é 60 anos de idade. Lá, o pessoal da É, geriatria, se a gente pede uma interconsulta para alguém de 78 anos, ah, não, essa parte aí fica com a clínica médica, porque a gente só pega a partir de 80. E eu não duvido, isso doutor, com a é demanda verdade. absurda que só aumenta, daqui a pouco subir para 85. Tô falando sério, o negócio tá Não, e pesado. assim, é normal na enfermaria ter paciente de 92 anos, né? 90 Normal anos, a gente acima de fazer, 90 já até. vi, VDP em cirurgia de paciente com mais de 85. A gente considera realmente ali os 80 anos uma casa quase que paciente novo. Eu canso de dizer, passando visita, paciente nova, 60 e poucos anos de idade, porque pra gente realmente se torna até nova. Se torna, se torna. Bom, então acho que a gente já resumiu bem aí. É um perfil que tem essa questão de ser convênio, mas que é porta aberta. Uma coisa que é importante de todo mundo que vai fazer um SUS mesmo é que o IANSP ele é porta aberta. Então, assim, o paciente ele chega por essa via. Não tem uma via anterior igual muito hospital tem. Por exemplo, ao Hospital São Paulo, o Campo Limpo, Santa Marcelina. Hoje em dia, aqui na cidade de São Paulo, eles têm uma unidade de pronto atendimento. Então dá até uma selecionada nos pacientes e já chega às vezes até pacientes mais referenciados nesses hospitais mais terceirizados. Então aqui no IANSP não tem muito isso. Chega às vezes ali o paciente que tem uma hérnia, chega aquele paciente que tem um tumor super complexo. Então isso é importante. O candidato que vai fazer isso daí, os plantões, que é o nosso próximo tópico aqui, né, Lucas? Vamos passar então para o que eu considero ali dos dois grandes blocos de pergunta, que é principalmente aqui rotina do residente. E aqui a gente vai destrinchar bem aqui como é que é a rotina do nosso R1, principalmente, né, o nosso R2 e o nosso R3. Então, inicialmente, Lucas, queria que você falasse quantos residentes são por ano, tá? E aí que você já, depois que você já falasse quantos residentes são por ano, falasse como é que é a rotina do R1 na enfermaria da cirurgia geral, que é praticamente talvez um dos principais estágios de toda residência de cirurgia. Toda residência de cirurgia sempre vai ter uma enfermaria da cirurgia, que aquele residente ele vai ter que controlar, vai ter que dominar aquela enfermaria. Então, como é que o R1, né, quantos residentes por ano e como é que é a rotina do R1 na enfermaria? Pronto, doutor. Vou começar falando da nossa divisão pelos anos, quantidade de residentes, e depois já foco no R1. Pode. Depois a gente destrincha os outros anos. Isso é uma pergunta que o senhor falou, doutor, Boa. que acha que é uma das mais importantes. Eu vou dizer, é a mais importante. Porque era o que eu mais procurava. O que o R1 faz e como era o hospital. Eu queria ver a cara do hospital e depois, caramba, o que é que o R1 faz aí? O R1, ao todo no IANSP, são 16. 16 R1, 16 R2 e 16 R3. O meu ano a gente rodou com 15, porque logo no mês de abril, a minha dupla, quando eu estava rodando na gastrocirurgia, desistiu. Então o meu R3 agora nós somos em 15, mas o normal, o basal mesmo, é sempre ter 16 São 16, residentes em né? cada ano. Isso. É um número bom, um número grande. Tem muito hospital que roda em dupla, só tem 2, 3, 5, então a gente tem muito, muito residente. Em relação ao R1, o R1 de cirurgia geral é um ano de resiliência. O senhor falou, doutor, como é que é a cirurgia, a enfermaria da cirurgia geral para esse R1 que acabou de chegar? Ele chega, como a gente fala aqui no Nordeste, afoito, com vontade de colocar a mão na massa. Vamos fazer o meu primeiro apêndice. Essa animação, essa empolgação é muito boa, mas você tem que ter cuidado para não se frustrar. Muitos serviços de cirurgia, aqui no Nordeste, serviços SUS mais raiz, o R1 chega e chega operando, chega e chega botando a mão na massa. Aham. Em São Paulo, serviços mais tradicionais, serviços universitários, um HC da vida, uma Unifesp, um IANSP, o R1 ele naturalmente opera a princípio menos. Você começa a ter uma carga de funções gigantescas na enfermaria
que a gente até denomina funções a serem feitas. Essas funções são, primeiro, passar visita, chega cedo, prescrever os pacientes, evolução de paciente, qualquer tipo de pendência, seja essa pendência, paciente precisa de uma tomo com urgência. Você vai dar um jeito dessa toma acontecer. Não é pedir, eita, setor de exame de imagem, eu preciso de uma tomo. A mulher do setor de exame de imagem vai dizer assim, beleza, amanhã a gente consegue uma vaga. O seu R+, o seu R2 vai dizer, eu quero para agora. E você vai ter que descer lá embaixo, conversar no ouvido dela. Fulana de tal, não tem como a gente encaixar agora em meia horinha, não. Em meia horinha não dá, mas daqui a 2 horas dá. Então você tem todas as demandas da enfermaria para resolver. Desde as mais simples, de resolver uma tomo, a passar um dreno, a coletar uma amilase de um líquido de bolsa que está saindo ali meio citrino, você não está sabendo se tem uma fístula pancreática, se não tem. A demanda do R1 é uma demanda quase que infinita de burocracias. Fora essa questão burocrática de papelada, resolver função, você tem que ser desenrolado para arrumar um pouco de tempo para aprender as coisas, pegar ali as informações da visita e guardar com você, para na hora que você consiga operar, brilhar e ganhar a liberdade para fazer procedimentos. Nada vai ser dado de mão beijado. Não vai ter isso. O R1, você merece isso, essa cirurgia vai ser sua, toma de mão beijada. Você vai ter que ir cumprindo, roendo um pouco o osso, resolvendo todos os tipos de funções chatas, coisas que dão trabalho, coisas que não são nem papel, muitas vezes, cirurgião, mas são burocracias administrativas, para lá na frente conseguir operar e ganhar aí o bônus. Função de R1 é resolver burocracia, às vezes ser maqueiro. Eu digo que é ser o que precisar naquele momento. Você precisa resolver a vida de pacientes que estão ali sofrendo, precisando de uma cirurgia, ou às vezes até já passaram por uma cirurgia, estão precisando de uma reabilitação. Em torno de quantos pacientes eu tenho que dar conta, Lucas? A geral fica ali em torno de uns 40, 50 pacientes. Esse é o número de internos nas nossas semanas. E é isso. Fora essa questão burocrática, tem uma cirurgia que é clássica do R1, que é o apêndice aberto e a hérnia umbilical, uma hérnia incisional mais simples, uma hérnia epigástrica. Isso é seu. Isso você vai fazer. Acesso central é seu. Dreno de tórax é seu. Mas não pode ir com aquela sensação de que eu vou chegar operando tudo e agora eu sou o cirurgião. Não. Vai demorar um pouco para você pegar a mão e para você ter aquela sensação de que é um cirurgião completo. Isso aí só vem com o tempo e o R1 fica essa dica. É um ano de resiliência. Ah, tá. Duas coisas aqui, Lucas. As visitas, elas tendem a ser bem acadêmicas, existem explicações ali. Quem passa essa visita é o R1, o R2 e o R3 que passa por preceptor. Como é que é? O R1 ele está sempre em todas as visitas. Geralmente na cirurgia geral a gente tem um costume do R2 durante a semana, durante ali segunda, terça, quarta, quinta e sexta, passar os casos para os chefes. O R1 fica mais acompanhando. Durante o final de semana, o R1 passa a visita direto para o chefe, para quando chegar no R2 já ter essa bagagem, estar totalmente preparado para tomar conta da enfermaria de vez. E em relação às visitas, se é acadêmica ou não, isso depende muito do chefe. Às vezes a gente está ali numa correria de final de semana, o chefe está um pouco mais apressado, a gente faz uma visita mais padrão, sem muita aula, sem muita explicação. Durante a semana é mais costume, é mais frequente as visitas acadêmicas. Então aí cada paciente a gente senta, discute, conversa uns 10, 15 minutos sobre cada um. O chefe começa a fazer pergunta para o R3 se enrola, passa a R2, depois faz umas mais fáceis, que a gente já espera que o R1 saiba responder, ele faz diretamente ao R1. E nessas visitas, até os internos estão participando e até eles acabam sendo um pouco sabatinados. Boa. Então, é uma visita que tem vários níveis de aprofundamento, desde mais específica para o R3 que está ali se preparando para as provas, desde perguntas para o R1 que vai fazer uma prova de acesso direto. Então todo mundo sai ganhando. É uma boa revisão assim de cirurgia a cada visita e eu acho que para o R1 é o momento que ele mais vai aprender.
porque ele vai chegar em casa tão Legal. tarde que não vai ter tempo de pegar livro. Esse é o momento em que ele começa Tá. realmente a ver que está curvando. Falando em horário aí, Lucas, qual é a média que o R1 chega no hospital que ele sai? Uma média, lógico. A gente sabe que tem dia que é menos, tem dia que sabe que é mais. Como é que é? Eu vou dizer uma média boa, doutor, fazendo um apanhado de todo o meu R1. 6 horas da manhã, como horário máximo. Tinha dia de Aham. chegar de 5, tinha dia de não ir para casa. Então, assim, uma média. 6 horas da manhã, muito dificilmente eu cheguei depois de 6 6, horas 5 da no manhã? R1. 6, 5 da manhã. Aham. Horário de saída. Não existe horário de saída. O horário de saída é o horário que as coisas estão feitas. Então você pode sair desde 7 da noite, se tudo tiver sido resolvido naquele dia, ou você pode sair de 2 da manhã, se as coisas só forem resolvidas de 2 da manhã. Ou você pode até não sair e emendar um dia com o outro. Isso varia bastante. Então, a gente consegue dar uma previsão de horário de Mas não, um chegada. dia com outra é Você vai doideira. chegar ali, você vai chegar ali 6 horas da manhã. Vinícius, eu preciso da visita amanhã às 6 horas. Então, 5h50 daqui. Mas a saída é imprevisível demais. O que é que eu vou dizer? Dificilmente você vai passar menos de 12 horas no dia lá. Isso é só se você tiver Não. muita sorte. Isso Deus lhe nos abençoar estágios da naquele dia. enfermaria, né? Perfeito, doutor. Aham. E agora vamos falar do pronto-socorro. Tem estágio específico do pronto-socorro? Tipo, passa um mês inteiro no pronto-socorro, chega às 7, vai embora às 19. Como é que é o estágio do pronto-socorro do R1? Muito bom. O estágio do pronto-socorro do R1, ele acontece em 2 meses, 2 meses e meio. O que é que acontece ali no pronto-socorro com o R1? O R1, ele é a porta de entrada. O paciente chegou com a dor abdominal, dor ali em fossa ilíaca direita, está suspeitando de apêndice. O pronto-socorro cria para a cirurgia geral, vai chegar direto para um R1. Ah, Lucas, é o meu primeiro Aham. dia. Pronto, parabéns. Seu primeiro dia, você vai atender o paciente com apêndice. Chegou no R1, o R1 faz todo o atendimento, exame físico, prescreve, pede exame. Quando ele tem dúvida, ele vai na nossa salinha de retaguarda, que é uma sala onde tem os chefes da cirurgia geral e um R2. Discute o caso pontualmente. Se ele está totalmente seguro, resolve 100%. Se ele tem alguma dúvida, a gente fica na salinha para sanar dúvidas, esclarecer se precisa pedir um exame. Se tal exame não precisa ser pedido, é desnecessário, já está indicado internação. Ele fica lá atendendo de 7 da manhã até 7 da noite. O estágio tem o porta a porta, que é esse que atende 12 horas seguidas, de 7 da manhã a 7 da noite. E ainda tem o Cinderela. O Cinderela chega de 10 da manhã e atende até 10 da noite. Todos 12 horas. Lucas, e de madrugada? Como é que funciona? De madrugada a gente faz um rodízio. Mesmo quem não está rodando no pronto-socorro, aquele R1 que está rodando agora na urologia, está rodando agora na gastrocirurgia. Esse R1 Ele tem o que plantão está dele noturno, né? fora tem o plantão dele à noite, 12 horas no noturno, durante a semana. Então tem aqueles residentes durante o dia, que são os residentes do pronto-socorro, os R1s que ficam tocando a porta, atendendo, para eles não endoidarem, terem que virar 24 horas com 24 horas. À noite eles são rendidos por algum R1 que está rodando em estágios diferentes do pronto-socorro. E aí esses R1s ficam a noite Aham. toda tocando o O R1 plantão. do pronto-socorro, ele não faz nenhum noturno, né? Graças a Deus, não. Senão o cara Tá, endoidava. beleza. Não tinha condição. Tá. Os R1 que estão nos outros estágios, por exemplo, o cara tá lá no tórax, na cabeça e pescoço, eles têm uma média no mês de quantos plantões noturnos, é toda semana? Você sabe mais ou menos como é que tá isso? Tem uma média boa. Em geral, quando eu estou fora do pronto-socorro, em estágios como a gastrocirurgia, uro, você tem pelo menos um plantão durante a Na semana, semana. às vezes dois. Um ou às vezes Boa. dois. Nunca mais que dois. Isso aí é uma média que dá para você ter uma noção. Pelo menos um plantão você Legal. vai dar. Não dar plantão na semana é quase impossível. Tá. E tem pós-plantão, né? 6 horas. Não tinha até eu chegar, doutor. Quando eu cheguei no R1, Eu sei, o eu sei. pessoal viu que Tô o sabendo que tem. pessoal já não estava ficando muito bem das ideias, virando tantos dias e adotaram o pós-plantão. O que é esse Eu acho que foi pós-plantão um para quem ganho. não. Acho que são aquelas seis Doutor, horas de 7 às 13, né? eu não sei quem foi que teve essa ideia, mas esse cara é abençoado.
foi muito bom. A gente ganha esse descanso, como o senhor mencionou, de algumas horinhas. Após as 7 horas da manhã, a gente tem até 1 hora da tarde para descansar. Depois de 1 hora da tarde, volta para o hospital e tora o pau. Na verdade, isso é uma portaria do MEC, né, Lucas? Alguns lugares não colocam, então isso daí tem que ter Ah, mesmo. olha aí. A maioria dos lugares hoje em dia tem. Só que assim, o grande detalhe é esse. Esse pós-plantão ele precisa ser imediatamente após, de 7 às 13. E tem gente que fala assim: será que eu não posso ir até às 13 direto e depois das 13 eu tô liberado? Não, porque não é assim que essa lei do MEC funciona. Ela tem que ser imediatamente após ao plantão, entendeu? Então por isso que tem esse detalhezinho aí. Aprendizado do dia, viu, doutor? Porque eu tava considerando um presente. Eu tava só aqui, achando Não, que eu não, tava não, é uma sendo lei mesmo. coisa boa. Tem que ter. Bom, então aí roda em todas as especialidades no R1: vascular, uro, tórax, cabeça, pescoço, plástica. Tem alguma que fica de Bora fora? lá. O que é que a gente no R1 acaba rodando? Vascular, uro, gastrocirurgia, PS, cirurgia geral. O senhor mencionou cabeça e pescoço. Rodei agora há pouco tempo no Não R3. roda. O senhor falou da cirurgia plástica. Rodei no R2. Então, Tá. durante a residência como um todo, você vai passar em tudo. Tudo que existir de área cirúrgica você vai ver. Mas durante o R1, o foco mesmo é vascular, uro, pronto-socorro e gastrocirurgia. Além da cirurgia geral, claro, esses são os estágios que os alunos vão ver. Maravilha. E outra coisa aqui que eu ainda não coloquei, fora isso no R1 roda de forma externa, no R1 é tudo no IANSP. O R1 é um intensivão de IANSP. No Você IANSP, não né? sai do servidor Maravilha. para nada, você fica ali o tempo todo. Tá. Quando é que Aham, você vai só começar a mais. sair para conhecer coisas de fora? R2. A partir do R2 começa a sair. Tá, a gente já vai entrar nos outros anos aí. Outra coisa, Lucas, o fim de semana é 24 horas de plantão direto? Como é que é? Sábado e domingo? Vamos Do lá. R1. É muito difícil você ter o final de semana livre. Quando você não está em algum De estágio visita, que lhe né? cobra a presença na visita, na enfermaria, por exemplo, o Dr. Arlen é o nosso chefe, o nosso famoso chefe do serviço da gastrocirurgia do IANSP. Lá, da sábado, eles querem passar 6 da manhã visita. Então o R1 tem que estar 6 da manhã visita. Graças a Deus por ser cedo, no R1 a gente consegue resolver tudo rápido lá na gastro. Quando dá meio-dia, às vezes o R1 vai embora. Mas aí no outro dia, no domingo, ele tá lá de 6 da manhã de novo. Então, Aham, é muito verdade. difícil você ter os dias livres no final de semana. O que pode acontecer de você passar uma manhã no sábado, uma manhã no domingo, ou às vezes, se você não está no estágio como vascular, uro, gastrocirurgia, você está no PS mesmo em si, você tem que dar o plantão de 24 horas. Existem alguns plantões no final Aham. de semana que são plantões de 24 horas. Sábado tem dois R1s que dão plantão de 24. No domingo tem outros dois R1s que dão plantão de 24. E eles ficam lá responsáveis pelo dia inteiro. Não é mais de 7 às 7. Até é de 7 às 7. Mas é de 7 da 7 manhã a 7 da 7 é manhã 7 do do outro outro dia. dia. Aham. Exato. Tá. E à noite também tem o pessoal consegue dividir também com o terceirizado, né, Lucas? O plantão da noite. Isso daí também é bom colocar pro pessoal. Como é que Isso é uma funciona a coisa divisão de boa. horário aí? Às vezes a gente Isso é fala bom mesmo. assim, à noite, o R1 tá o plantão 12 horas. No IANSP, a gente tem uma porta grande, gigantesca, não para de chegar gente. 2 da manhã, parece que é 2 da tarde. É um fluxo grande. Então, a gente tem o apoio de uma equipe que é a equipe da Medic hoje em dia. Eles dão pra gente lá na porta um contratado, que é um médico já cirurgião formado, que nos ajuda a tocar a porta, nos ajuda nos atendimentos. Quando a casa está controlada, quando o pronto-socorro está tranquilo, não tem cirurgia de madrugada. Esse é um ponto fundamental. Não teve cirurgia de madrugada, da meia-noite, 11 Aí horas, a gente divide. consegue dividir. Então consegue dividir ali, cochilar 3 horinhas, 4 horinhas. Tem dia que não dá para dividir, Aí infelizmente tem. divide em dois, né? A partir da meia-noite Divide divide em em dois. dois. Você e o contratado. Maravilha. Geralmente a Então, gente, ótimo. meia-noite, É, 11 da noite, não tem cirurgia, divide. Perfeito. Maravilha, ótimo. Acho que de rotina do R1, bom, passa em todos esses estágios, né? O grande ponto aí realmente do IANSP,
é não ter o trauma, então isso eu acho que eu Concordo. considero um ponto negativo do IANSP, né? Então aquele residente que quer vir, quer pegar uma mão de trauma, realmente o IANSP tem pontos negativos. E isso vai ser uma coisa que a gente vai falar em várias residências, tá, pessoal? Então, uma coisa que realmente que todo mundo fala que é verdade é que não existe a residência perfeita. Existem aquelas que são melhores para você, aquelas que são piores para você, então você vai ter sempre que se adaptar àquilo que você espera. Então não ter trauma é uma parte complicada. Não rodar fora eu acho um ponto bom também, daqui a pouco a gente vai entrar nisso daí. E no R2 é a mesma coisa, como é que é? Repete os estágios, o R2 já acumula alguma outra função, Lucas? Você já falou um pouco, né, que tem a visita que ele tem que Pronto. passar diariamente no pronto, na enfermaria. Doutor, o R2 muda da água para o vinho, não em termos de descanso, em termos de vida boa, vida mansa. Eu, inclusive, me iludi um pouco com isso. Do Tá mesmo massa. jeito que o R1 chega se iludindo, achando que vai operar, eu cheguei no R2 me iludindo, achando que a minha vida, agora, eu tenho 16 residentes para mandar, agora eu sou Ah, R2. Não. Eu acho até que, de certa forma, piorou um pouco nesse quesito. O que é que muda? No R2 você começa a acumular responsabilidades que você não tinha no R1. Então você começa a ser responsável pelas suas ações e pelas ações do próprio R1. Em relação ao R2, você agora vira não mais naquele cara que atende no pronto-socorro. A porta não vai ser você que vai lá estar tocando, atendendo o paciente. Você vai estar na retaguarda sendo uma espécie de chefe do pronto-socorro. Você vai estar tirando as dúvidas do R1. Você vai estar dizendo, esse vai ter que internar para fazer tal cirurgia. Não, esse não interna, dá para a gente liberar para casa, marca uma consulta no ambulatório de Dr. Arley, ele volta semana que vem. Então você agora tem uma responsabilidade de chefe do pronto-socorro, chefe do R1. Se o R1 faz uma besteira, você é o responsável. Quando você é R1, Dr. Arley muitas vezes não sabe nem o telefone do R1. Mas ele sabe o telefone do R2, sabe que o R2 é Lucas. Liga. E aí, Lucas, como é que tá aí a casa? Tá tudo organizado? E essa cirurgia de ontem? O paciente tá bem? Isso de meia-noite, isso de 1 da manhã. Então você começa a ter uma responsabilidade, uma sobrecarga até de estresse mais mental do que físico. Que isso cobra um preço. o R2 acaba sendo aquele elo entre o R1 e o assistente, né? Sem dúvida, Jutor. Então, esse é o principal ponto que muda. Em relação à carga dentro do hospital, o R2 começa a passar mais tempo ou menos tempo? Passa o mesmo tempo praticamente. O R2, na enfermaria, saindo agora do pronto-socorro, indo para a enfermaria. Lembra que eu Aham. falei que durante segunda a sexta ali, ele que passa diretamente todos os casos para o chefe? Então, eu Sim. falava para o meu R1, quando eu era R2, Vinícius, a visita amanhã é de 7 da manhã. Chega umas Esse seis e Vinícius te marcou, meia. hein? Vinícius me marcou, rodou comigo muito. Depois eu mostro foto dele aqui para vocês conhecerem. Não, não mostra Vinícius, não, velho. não mostro não? 6 e meia, Não, chega não. ali meia hora antes, porque tu começa a prescrever, começa a organizar as coisas, e quando é 7 horas, doutor Arlen chegar, a gente já tora o pau. Mas eu não chegava de 6 e meia, que eu tinha que ver com o R2 30 pacientes, chegava de 4h40, no máximo 5 da manhã para ver todo mundo. Então, o tempo de R2 dentro do hospital, igual ou até mais. Lucas, final de Boa. semana, o R2 está livre? Tá não. Porque no final de semana existe uma coisa chamada permanência. A permanência da cirurgia geral, quem fica sendo o cabeça da cirurgia geral, o porta-voz ali que vai receber todas as demandas, paciente que precisa de uma interconsulta, um parecer, quem é que vai até fazer as cirurgias que surgirem de urgências no final de semana é o R2. No Fica na pronto-socorro, enfermaria de 7 da manhã do sábado até a segunda, né, Lucas? 7 da manhã do sábado, entra um R2 que fica de permanência até 7 da noite da segunda-feira. Tá. Isso aí você E direto essa lá. permanência tem na gastro, na geral, as outras especialidades não, né? Nas Gastrocirurgia duas, né? funciona. Cirurgia geral funciona. Pronto-socorro, a gente faz uma espécie de rodízio que não dura tanto tempo a permanência, dura mais É 24 umas horas 24 mesmo. horas, né? Isso. Ah, Exato. boa. Mas essa permanência mais comprida, do final de semana inteiro, você morando ali dentro do hospital, de levar mala e cuia para lá, na gastrocirurgia e na cirurgia geral, é de lei. É ordem de Maravilha. serviço e a gente cumpre.
E aí, a coisa boa é isso, né? Se apareceu cirurgia, quem faz é o R2 da enfermaria. Apareceu cirurgia sua. E. Exato. Isso. E a outra coisa, repete os mesmos estágios. Tem algum estágio que entra no R2? A gente repete alguns estágios, doutor. Como eu disse, a rotina do pronto-socorro no R1 é totalmente diferente da rotina do pronto-socorro no R2. Então, repete o mesmo estágio, mas de uma forma bem diferente. A gente roda mais uma vez no R2, cirurgia geral, pronto-socorro e gastro-cirurgia. Esses três, a gente repete. Quais são os novos que vão surgir? Pontos bons agora. Lembra que a gente tem um déficit na parte de trauma? A gente roda um mês de Aham. trauma no campo limpo no R2. A gente Isso começa daí a. que eu queria saber. O estágio lá externo tá sendo bom? Como é que tá sendo? Muito bom, doutor. Em relação a isso, foi uma mudança que surgiu no meu ano. Meus antigos R3 não tinham, não tiveram. No meu ano de R2, a gente conseguiu essa vaguinha lá, um mês no Campo Limpo, e eles dão total liberdade. Por que que eu gosto disso? Já consegue ter um pouco a vivência do trauma, né? Você que não teve nada de trauma e quer aprender trauma, pode passar lá 24 horas. Pode morar lá. Eu quero me mudar para um Campo Limpo, passar o mês todo no Campo Limpo operando. Você faz isso. Ah, eu quero estudar. Boa, Eu legal. acho que eu estudei pouco no R2. Quero sair aqui cedo, depois do almoço, para estudar. Eles liberam. Então você tem a sua autonomia para, eita, eu quero pegar a mão. Pronto. Mora lá dentro, passa o mês inteiro operando. Eita, não, eu preciso Legal. revisar tal Bom. coisa. Eu tô ruim de abdômen agudo. Já já eu vou pro pronto-socorro, vou ter que manejar muito abdômen agudo e eu não sei de nada. Quero assistir a aula do Medicoff, quero pegar o livro. Tranquilo. Eles vão liberar você, depois do almoço, você vai para casa e estuda. Então, doutor, tá muito bom. Porque você que monta o seu estágio de acordo com as suas defasagens, assim, o que você precisa melhorar. Em relação a isso, o Campo Limpo eu não tenho o que falar. Talvez, ouso até dizer, um dos melhores estágios do R2. Fora o Campo Limpo, tem Ah, mais não, um, que é o Jasper, viu, doutor? lá. Muito bom também. Isso, já vou entrar nisso daí. Então no R2 entra o Campo Limpo e entra o IGESP, né? O Fora, Jasper. fora os estágios. E é até uma coisa que eu vou fazer propaganda aqui. Como o senhor tem um alcance muito grande, no nível do Brasil, eu falei no início que eu era de João Pessoa. Eu não conhecia o IGESP. As pessoas falassem de IGESP, eu não ia saber que existia. Mas é um hospital muito organizado, bem estruturado, particular. Tem tudo o que você precisa. Tem um fluxo de cirurgia muito bom. Preceptores, cirurgiões excelentes, que também até compõem o corpo clínico do IANSP. E que a gente tem o prazer de rodar lá um mês. Ter essa vivência do particular mesmo, particular puro. E aí com vários tipos de cirurgias. Muita hérnia, muita vesícula, colectomia, cirurgia proctológica, hemorroida, tem de tudo. Desde urgências a muita letiva também. E consegue operar bem no IGESP e no Campo Limpo? Como é que tá essa questão de conseguir operar mesmo? Doutor, a gente é tratado como igual. Em relação ao R2 do Campo Limpo, o R2 do IGESP, a gente tem o mesmo tratamento. No IGESP, a gente chega Consegue lá no operar. primeiro dia, gente, deixa a gente ensinar o R1 deles. Chega lá, Ah, vai ter uma maravilha, ótimo. hérnia. A gente, como R2, entra com o R1 deles e não tem nenhuma discriminação. É uma estrutura e uma receptividade que eu só tenho a agradecer até hoje. Toda vez que me perguntam sobre esses estágios externos, eu defendo com unhas e dentes. Acho que deve manter e eu acho que se pudesse até a gente, de certa forma, ter um pouco mais de tempo lá, seria bom também. Porque são estágios de grande aprendizado. Eu sou fã do IANSP, amo ali a minha casinha, mas não deixo de falar bem também desses estágios externos, porque a gente é muito bem recebido fora do servidor. Boa, maravilha. Fora isso aí do R2, mais alguma coisa que você quer falar? Senão a gente já passa pro estágio do R3, Lucas. Fora esses estágios externos, tem também a questão de algumas especialidades que a gente roda, como por exemplo a cirurgia plástica. Sim. Cirurgia plástica, a gente tem essa vivência no R2, roda muito bem com eles, é um serviço de ponta dentro do servidor, que inclusive, vou só abrir para contar uma história rápida. Eu faço o servidor hoje, doutor, por conta da cirurgia plástica do IANSP. Eu escutava falar Aham. tão bem da cirurgia plástica do IANSP. Tem os chefes aqui em João Pessoa que fizeram cirurgia plástica aí, que me fizeram conhecer o serviço e procurar estar aí entre os melhores. Maravilha. Então vamos partir aqui pro R3. Como é que é o R3? Ele
alivia mais? Você já tem, e principalmente uma grande pergunta aí para o R3. Tem tempo para estudar pro R+? Perfeito, vamos lá. Eu falei que achava que durante o R1 pro R2 ia mudar da água pro vinho e não mudou. Até o negócio Aham. ficou mais puxado. Do R2 pro R3 aí muda da água pro vinho. A vida melhora bastante. Do R2 pro R3, você tem uma sobrecarga, uma diminuição nessa Opa, sobrecarga desculpa. de horas dentro do hospital. Diminui bastante o tempo que você passa ali preso dentro do servidor. Primeiramente, por quê? Lembra que é o R2 que passa a visita para os chefes? Você não precisa chegar Aham. tão cedo para ver todos os pacientes. Você chega ali só um pouco antes da visita. Em relação à permanência, lembra que a permanência era do R2? Você não precisa mais ficar preso no final de semana, totalmente ali imerso no hospital. Você vai no final de semana para visita pontualmente, passa uma, 2 horinhas e sai. Vai A para casa. gente no Boa. Já R3 fico... consegue chegar em casa antes do jantar. Inclusive, é um ponto ruim, que eu tô começando a gastar dinheiro. Antigamente eu não gastava dinheiro porque eu almoçava e jantava no IANSP. Agora eu tô gastando porque eu tô tendo que jantar em casa. A gente tem tempo de estudar, tempo de malhar. Eu, graças a Deus, tô em dia com o Medicoff. É uma coisa que Aham, muita boa. gente Legal. me É bom deixava saber isso. preocupado. Não tem como ficar em dia com o Medicoff. É muita aula, é muito assunto, tem que fazer muita prova, tem que fazer muita questão. Eu tô aqui já junho, julho, a gente tá gravando. Já passaram uns 5, 6 meses desde que eu comecei a estudar. E tô religiosamente bem em dia mesmo. O Medicoff acaba agora, próxima semana, os assuntos para as provas de R+, eu acabo junto com eles. Então, em termos de estudo, que era um medo que eu tinha, querendo ou não, você mata essa sede, essa vontade de operar no R2, você já opera bastante, Uhum. passa madrugada operando, final de semana operando. Você chega no R3 querendo, muitas vezes, lapidar a teoria para passar na prova. Então, graças a Deus, não só eu, como praticamente meu grupo de irmãos do R3 como um todo, conseguimos estudar bem, está todo mundo muito satisfeito com esse tempo para se dedicar às provas. Eu acho que quem tem esse receio de será que é uma residência que cobra muito e lá na frente eu vou pagar um preço e não passar no serviço bom na minha sub, não tem esse medo. Você vai ter tempo de estudar. E Aham. digo mais, No R3 vai consegue ter tempo ter, de né? trabalhar. Vai ter tempo até de trabalhar e ganhar seu dinheirinho. Então, Tá. pode ficar em paz. A gente vai já entrar nessa parte aí também. No R3, então, muda muita coisa de estágio. A UTI entra no R3, né? Exato. Só Na uma coisa UTI, mais resumida, Lucas. Só pra gente saber. Roda na UTI, tem mais. na cabeça e pescoço, na cirurgia torácica, a gente termina agora o R3, doutor, de ver as especialidades que ficaram faltando. Na geral, Entendi. a gente Boa. roda ali 3 meses no ano. O resto é essas Ah, últimas bom. especialidades que ficaram faltando. Tem algum optativo no R+, também? A No gente tem a R3? questão do eletivo no R3, que você pode escolher. Tem gente que escolhe Boa. rodar em casa, para ficar com a família, foi o meu caso. Botei aqui para João Pessoa, Boa, para legal. ficar perto de pai e mãe, até ter uma certa facilidade em estudar. Mas tem gente que vai para a Europa, tem gente que vai para os Estados Unidos. A gente, graças a Deus, também tem chefes com contatos com serviços fora, chefes renomados que conseguem, faz uma carta de recomendação e a gente vai para Estados Unidos, Europa. Vai muito, como o senhor Beleza. falou, do seu perfil, do que você está querendo. Esse eletivo é Tranquilo. você que faz. Boa, vamos estamos indo para 45 minutos, vamos tentar dar uma sintetizada, ainda tem muita pergunta aqui. E você falou aí, existe uma demanda então burocrática de secretariado no IANSP muito grande que atrapalha o aprendizado? Uma coisa mais sucinta aí, Lucas, para a gente entender. Infelizmente tem sim, doutor. Essa sobrecarga de burocracia, até muitas vezes administrativa, que a gente tem um pouco de raiva como residente, é, tem que ser Tem, aí deve sanada ter. pelo R1 e pelo R2. O R1 e R2, como eu falei, eles precisam resolver o que precisa ser resolvido. Ah, isso não é meu papel, isso é o papel da secretária do serviço. A secretária do serviço não está, ou a secretária de serviço não está com a disponibilidade para lhe ajudar, resolva. O R3 vai querer que esteja Boa, resolvido, o né? chefe vai querer que esteja resolvido. Então, tem sim. Não vou mentir para dizer que é tudo mil maravilhas. Tem uma sobrecarga de demandas burocráticas grandes até. Boa. E dá tempo de trabalhar durante a residência aí, que a gente sabe que precisa, é difícil se sustentar ali na região, né?
A R1, R2, R3, dá para trabalhar ou como é que fica? No R3 dá mais? Como é que é? Mais ou menos aí O eu R1 é difícil, viu, doutor? não Eu não consegue, vou né? iludir. É porque eu sou um pouco psicopata do trabalho. Tá funcionando. Eu tava de plantão ontem e tô aqui virado. Mas no R1 eu dei 3, 4 plantões. Foram 3, 4 Boa. plantões durante No o ano inteiro. R2, No R2 eu aumentei. Basicamente no R2 eu dava 3, 4 por semana. Então, aqueles 3, 4 pô, que caramba. aconteciam anualmente no meu R1, eu passei para 3, 4 por semana. Em relação ao Já no R3, R3, então é bem tranquilo, né? é bem tranquilo, mas eu diminuí, doutor. Tô dando agora menos plantão porque eu tô tendo que estudar. Então, Isso, boa. pela residência dava para pegar plantão quase todo dia. Mas, Boa, como eu preciso legal, né? Bom estudar, saber isso, né? reduzi Se alguém quiser bastante. trabalhar no R3, você já consegue trabalhar mais, tá? Com Bom, certeza. excelente, Lucas. Eu acho que essa daí era uma parte que eu queria detalhar bem mesmo. Como é que é seu R1, seu R2, seu R3? Que o pessoal tem dúvida. Vamos passar com uma parte aqui que é mais até parte de números, para a Vamos gente embora. tentar terminar todas essas perguntas. Passou toda essa parte de trabalho que é muito importante e, né, agora vamos passar para a parte boa, que é volume cirúrgico e exposição cirúrgica. Quais são as cirurgias ali que o R1 mais faz, que o R2 mais faz, que o R3 faz? Existe uma escala definida assim, ó, essa cirurgia é do R1, essa é do R2, essa é do R3? Vamos lá. Apanhado geral de cirurgia de cada ano. R1. R1 ele tem ali garantido para ele hérnias umbilicais. Eita, Lucas, hernia Boa. inguinal. Vi muito R1 fazendo hernia inguinal. Aqui no servidor não. Aqui no servidor a hernia inguinal é do R2. Ah, mas o R1 foi muito bonzinho. O R1 tá trabalhando direitinho. O R2 quer dar hernia inguinal para o R1, ele pode dar. Acontece em alguns casos. Então, o que é que o R1 tem garantido? Hernia umbilical, pequenas cirurgias, tiragem de, por exemplo, um cisto sebáceo, lipoma, sinal, tumor cutâneo. Isso aí é do R1. Pequenas Tem. cirurgias, Boa. procedimentos e hernia umbilical. R2. Passando para o R2 agora, vesícula, hernia inguinal, você vai matar a sua vontade. Vai operar muita vesícula, muita hérnia. E lembra que no final de semana, cirurgia de urgência é sua. Então, laparou de urgência é do R2 no final de semana. Colé, retossigmoidé, já teve até na gastrocirurgia alguns abdômenes agudos perfurativos, úlcera gástrica perfurada, que ficou para eu mesmo fazer como R2. Então, Boa. urgências no final de semana, 100% É do R2. R2. É Em verdade, relação isso ao é. Boa. R3, o R3 fica mais com a letiva. Ah, uma colé direita oncológica, um fechamento de ileostomia, uma vesícula lisa. Então, o R3 ele fica ali em cima, né, da pirâmide, na cadeia alimentar, escolhendo o que ele quer operar. O R3, Boa, eu quero legal. só estudar, eu não quero operar mais não, eu tô cansado. Pode passar pro R2 as cirurgias dele e estudar. Então, assim, o R3 Boa. você escolhe. Você pega o cardápio ali das cirurgias do dia, vamos usar esse termo, e escolhe o que quer fazer. Legal, muito bom. O R3 eu acho que é um padrão, acho que em todo canto, né? Ele acaba pegando as cirurgias mais complexas, os vídeos mais complexos. Isso a gente vê Perfeito. nos outros serviços também. E vamos um pouco para números. Eu sei que isso aqui é uma coisa muito. Às vezes a gente não tem tanto esse controle, mas é uma média, né? Quantas hérnias ali ao final de toda a sua residência você vai ter feito, mais ou menos? Ao final da minha residência como um todo, vamos lá. Pegando os 3 anos. Hérnia, você vai fazer na casa de umas 20. Você não faz mais porque, querendo ou não, você acaba depois dessas 20 curvando, perdendo um pouco o interesse por fazer hérnia e começando a querer fazer outras coisas. Então, um número bom para você ter em mente, 20. Porque se chega nesse número, você já pega outras coisas e não quer mais ficar voltando para as hérnias. Esse foi até o Boa. número que eu estava antes da nossa entrevista aqui, doutor, dando uma revisada para ver quando é que eu tinha feito. Boa, legal. Lucas, Boa. vesícula. E Vesi- a vesícula? Eu vou passar em cada uma aqui. Vesícula, quantas mais ou menos? Vesícula vídeo, umas 30. Eu acho até que poderia ser mais, Boa. mas somos muito residentes, fica em torno de 30. Assim, são números bons. Tem lugar, lógico, que opera demais, assim. Por exemplo, às vezes você vai fazer mais de 100 vesículas. Às vezes não tem tanta necessidade, né? Então, 30 é um número bom. Alguma aberta, não? Esse é o detalhe, doutor. Geralmente a gente só faz vesícula vídeo.
As abertas Uhum. é quando tem que converter por algum problema, mas mesmo assim, Já. mesmo quando tem problemas, já entrei numa que teve uma lesão de colédoco, precisou fazer vídeo digestiva e foi resolvida tudo por vídeo. O servidor a gente é Tá. muito forte no vídeo, então é muito difícil Sim, não, isso, converter. isso aí. Perceba que eu não citei, doutor, E, quando a gente estava falando de cirurgia de R1 de apêndice, porque o não, R1 quase não vou faz trazer apêndice aqui, ó. aberto. É isso. Pode falar, doutor. Manda as ordens. A de apendicectomia, vídeo aberta, tem esse número mais ou menos? Tem esse número. Apêndice aberta, meu caso, eu nunca vi nenhuma no servidor. Estou agora há três É anos, difícil ter. não vi apêndice aberta. Não tem. Todas vídeos. Até porque Como a gente à faz noite vídeo, também, se tem qualquer necessidade até à noite, o vídeo está à disposição, né? Então isso aí é o realmente não, preço da é gente bem ter de difícil ter. tudo. É o preço de É, ser um hospital que tem tudo ao seu dispor. Então, como a gente só faz apêndice e vídeo, e a gente tem a divisão de que vídeo apêndice é do R2, você faz muita apendicectomia no R2 e acaba não fazendo apendicectomia aberta com frequência no R1. Você vai fazer apendicectomia aberta onde? No campo limpo. Quando for R2, você acaba pedindo para fazer. boa. E quantos apêndices vídeo e aberto mais ou menos ali o pessoal faz? Tem um número? Não, não só teu, né? Mais ou menos de todo o grupo ali. Tá. Geralzão de apêndice é mais ou menos esse número, doutor, de hérnia, tá? É entre 20, Uns não 20. muito mais que isso, uns 20. Em Boa. geral, fica Legal. isso. Traqueostomia faz também, né? O tórax, né? Faz quantas mais ou menos? Traqueostomia faz bastante. Eu vou falar até semanalmente. A gente roda no tórax um mês e meio. E semanalmente a gente tem ali umas 4, 5 para fazer. É, a gente faz que cansa. Na primeira semana a gente já tá cansado de tanto fazer traqueostomia. Boa. A colectomia chegou a fazer? Colectomia cheguei a fazer, doutor, inclusive já na minha primeira semana como R2, rodando pelo pronto-socorro. Colectomias no Aham. final de semana. No final de semana, meu primeiro final de semana, a gente teve 4 colectomias. Foi um final de semana atípico, que não chegava de. Não parava de chegar pneu, um pneu de madrugada. Então, o que é que eu digo? Varia bastante. Você pode ter sorte de fazer muitas, fazer 10, 15, 20 coletas, ou pode ter azar de quando tá rodando no pronto-socorro, de quando tá rodando no final de semana, não Sim. pegar Não tantas e pegar fazer nenhuma, né? 5. Exato. Então varia bastante. E uma Colectomia, média, como é o aquela final demanda muito do. no R2 de pronto-socorro, em torno de umas 10, no máximo 15, doutor. Não mais que isso. 10 a 15. Ao final de toda a residência, né? Ao final de toda a residência. Bom, então bacana aí. Então, assim, em média, quantas cirurgias que o residente ele participa por mês, mais ou menos, assim, Lucas? Uma média ali. Vamos lá. Por mês, vai ser até difícil dizer, porque são tantas, mas por dia. Por dia, a gente tem uma média de 3 cirurgias ali que o residente está entrando, tá? Nem Boa. todas ele é o principal, mas entrando três. Isso que eu ia perguntar. Então, dessas ali que ele realmente opera, são poucas esse número que a gente falou, mas de todas ele faz Exato. parte ali, né? Ou instrumentando, ou sendo primeiro auxiliar. Ah, sem dúvida, doutor. Em relação a número de cirurgias, com certeza ele vai participar de muitas. Ativamente como principal, querendo ou não, são poucas, mas dentro de campo ali, Sim, são isso também é infinitas. muito, isso é muito importante também, o residente estar dentro do campo, né? Tem gente que acha que é interessante só sempre operar, mas também é muito importante ele estar vendo ali. Tem boa exposição à cirurgia aberta e laparoscópica, eu acho que a gente já falou, né? Às vezes até muito mais laparoscópica, mas também tem muita aberta, né? Tem. Em relação à laparoscopia, a gente realmente pega uma mão absurda, mas tem muito paciente que não aguenta se submeter à cirurgia laparoscópica, então a gente acaba lançando Fazendo mão da aberta. cirurgia aberta. Boa. Nas especialidades, quando você roda ali na vascular, uro, chega a operar alguma coisa, tórax. Boa, doutor. É, bastante. A vascular, a gente pega muita mão das amputações, por exemplo, são todas do R1. Em Boa. relação a uro, postectomia, cirurgia de hidrocele, isso tudo eles também deixam pra gente. No final, até passar uns duplos Jotas, a gente consegue também. Então, temos essa liberdade. Tem muito trabalho burocrático, claro, mas também tem o seu bônus.
Legal, né? É bacana saber também que isso aí ajuda muito, né? O cirurgião sair sabendo fazer uma amputação, essas coisas são bacanas. Tórax a gente já falou, né? Cabeça e pescoço acaba operando? Cabeça e pescoço, eles dão total liberdade pra gente, inclusive é uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu não tinha noção de cirurgia de cabeça e pescoço até agora no R3. Saí da cabeça e pescoço após um mês e meio, fazendo uma média de 3 tiroideias por semana. Pô, Então foi um N bem considerável. Até hoje fico tão seguro quanto fazer uma vesícula fazer uma tiroideia. Isso me deixa bem boa. Muito tranquilo. bacana. Lucas, a grande pergunta aqui desse bloco, né? Que eu acho que é uma coisa muito, muito fundamental. Ao final aí do R3, você sai confiante para dar um plantão de cirurgia geral? Saio, doutor, e até dou plantões hoje como cirurgião geral. Ontem estava um plantão até como cirurgião único. Em relação à residência, ela lhe dá um material muito bom, somente uma bagagem teórica. E essa vivência de plantão, você consegue muito por conta própria, trabalhando. Lembra que eu falei com o Sim. senhor que a gente consegue dar alguns plantões fora? Querendo ou não, a gente mencionou, o IANSP não é forte em trauma. Mas desde o início do meu R2 eu dou plantão em Diadema, que aí é trauma o tempo todo, 24 horas. Não tem cirurgia vídeo, então pude pegar a mão lá de apêndice aberto, de vesícula aberta. Essa questão da residência, ela não é uma mãe que vai lhe dar tudo de mão beijada. Algumas coisas você precisa correr atrás. Sim. Então, graças a Deus, doutor, pelo IANSP, eu saí com uma bagagem de enfermaria muito boa, uma teoria gigantesca, uma vivência de casos complexos que eu não tenho nada a falar. E esse beabá, esse traquejo de trauma, esse traquejo das cirurgias abertas mais simples, eu consegui nos plantões. Os plantões de Diadema me deixaram com certeza bem tranquilos para pegar hoje, como eu já estou pegando plantão como cirurgião. Bacana. Vamos passar essa parte também, que tem muita gente que tem dúvida em relação à parte de ensino e pesquisa. Ótimo. Como que a parte teórica do serviço, assim, tem aula regular? Quem é que dá essas aulas? Pronto. O serviço ele tem aulas semanais. No R1 são todas as segundas-feiras, 7 horas da noite. No R2, todas as quartas-feiras, 6 horas da noite. Quem dão essas aulas semanalmente, Tem aula separada de R1 e de R2, né? separada. O É R1 difícil, assiste na segunda, na quarta-feira o R2. é difícil a gente ver essa divisão, né? Aula, mas bacana, interessante. Sabe o que é isso, doutor? Eu acho que é a quantidade de residente. Ao todo são 16 R1 e ao todo são 16 R2. Se a gente junta todo mundo de uma vez para sair do hospital e assistir aula, o hospital para. É Então não dá verdade. para todo mundo sair para ficar ali assistindo essa aula. Boa. E aí quem dá são sempre chefes dos serviços. Na grande maioria das vezes, inclusive, o chefe principal. Aquele Sim. que é o diretor de cada serviço. E aí, em relação à parte de academicismo, publicar artigo, essas coisas, eu acho que o IANSP ele é um meio termo. Ele não é extremamente acadêmico como a Unifesp ou a USP da vida, e também não é pouco acadêmico como aquele SUS raiz que é muito mão na massa. Ele fica ali no meio termo. A gente agora, R3, vai sair uma publicação no Lancet, inclusive, sobre pós-operatório, complicações de apendicites. A gente se juntou com um grupo também da Inglaterra e vai publicar, tá? Nos trâmites finais, se Deus quiser, esse ano sai. Boa. Tem reunião de discussão de artigo, discussão, reunião clínica. Como é que tem? Tem divisão assim, tipo, sessões clínicas também? Tem isso aí, doutor, é um grande diferencial. Na gastrocirurgia, por exemplo, o senhor bem sabe, na Sim, sim. segunda-feira junta todo mundo ali, discute todos os casos cirúrgicos da semana e ainda os casos de ambulatório Isso. mais difíceis, mais complexos. A gente consegue ter a opinião das maiores referências do hospital, que na grande maioria das vezes são as maiores referências do estado de São Paulo. Então, cada uma das especialidades tem seu dia e horário específico. A A vascular também é gastrologia muito na forte, segunda. né, também? A vascular é absurda. Em relação a isso, eu acho que juntou todo mundo, que é o Bambambam, Bam, Bam, os melhores da vascular aqui de São Paulo, para trabalhar ali no IANSP. A gente não tem um ai para falar mal. E aí, com certeza, rodando na urovascular, CCP, você vai ter esses momentos. Não tem uma especialidade até agora que eu tenha rodado e não tenha tido essa reunião clínica que a gente Isso, fala, isso. para debater tanto o caso complexo ambulatório quanto as cirurgias. Isso é bacana, né? A gastro tem a segunda de manhã, a vascular também é a segunda de manhã, né? Eu sei que todas as especialidades têm essas sessões clínicas aí, isso é muito Exato. bacana. Pro residente
participar ali é muito, muito bom. Você falou aí de publicação, existe esse estímulo à publicação, participação em congresso? Em relação à participação em congresso, a gente consegue, de certa forma, avisando com antecedência a liberação do serviço, se a gente tiver trabalhos para apresentar, isso acontece, isso é tranquilo. Aconteceu agora, a Luísa estava comigo na CCP, eu fiquei segurando as pontas da CCP sozinho para ela ir para Brasília, apresentar o trabalho com o Dr. Fará. Em relação a estímulo, eu vou ser sincero, você não vai ser cobrado no IANS para publicar. Como eu Aham. vejo que em muitos locais, uma USP da vida, eles lhe cobram, querem um certo número de publicações. Se você quiser passar a residência sem publicar, ninguém vai lhe crucificar por isso. Mas se você tiver o desejo, correr atrás, aí você vai ter muita carta na manga, muita gente interessada a publicar com você, lhe dar, assim, matéria-prima e você vai voar. Então, mais uma vez, a residência ela não vai ser aquela mãe que vai lhe dar tudo de mão beijada. Vai partir do seu interesse. Se o senhor é um cara que quer publicar, uxe, pode ir pro IANS, você vai ter condições de publicar. Ah, mas eu não quero não, eu quero ficar no meu cantinho operando. Também vai dar certo. Ótimo. Não, e isso é bacana falar porque tem muita gente, inclusive até hoje mesmo eu coloquei no Instagram, né? Perguntas que você gostaria de fazer nessa situação aqui. E uma das grandes perguntas sempre, eu até leio aqui, Pode falar, doutor. em relação a esse ponto, ó, o que é mais importante? Uma residência mais acadêmica ou aquela que mais mão na massa, né? Então, assim, primeiro a minha opinião, né? A residência ela foi feita nos moldes não, lógico, precisa ter a parte acadêmica, mas não foi feita num esquema de faculdade, né? Então a gente não é o programa de residência médica não foi feito para ser igual a uma faculdade, você tem aula todo dia, não é dessa forma. Então a residência ela precisa ter muito mais um caráter mais prático do que teórico, né? E precisa ter momentos de teoria ali, isso daí é muito importante. E uma das coisas que eu acho muito importante aqui, que eu coloquei até como uma das grandes perguntas para a gente fazer. Os preceptores, eles gostam de ensinar e assim, você tem um fácil acesso ao seu preceptor para tirar dúvida, que eu acho que isso é muito mais importante do que qualquer escola acadêmica ali, qualquer serviço acadêmico. Se você tem aquele fácil acesso para tirar uma dúvida, por exemplo. Doutor, eu juro que eu vou ser extremamente sincero agora. Não é porque o senhor é nosso preceptor lá no IANSP, mas isso é o que me deixa mais feliz da residência como um todo. O senhor não disse que essa era uma das principais perguntas? Sim. Pronto. Isso é uma das principais vantagens do IANSP. No começo da nossa gravação aqui, eu falei família IANSP. E eu considero que é todo mundo uma família mesmo. Tem um acesso fácil ao senhor, como tem um acesso Uhum. fácil a praticamente todos os chefes da residência. Exemplo prático. Estava de plantão ontem, Guarabira, falei cirurgião único. Teve um parecer da cirurgia da clínica para praticamente a cirurgia torácica. Era uma paciente que tinha um derrame absurdo. A suspeita a priori era de neoplasia, ninguém sabia o certo que ela tinha DPOC. Na mesma hora gravei o vídeo da tela da tomografia, mandei para capitão. Aham. Famoso capitão, esse aí é famoso mesmo. Esse é famoso. Ele me respondeu em coisa de 5 minutos. É que eu não consigo compartilhar minha tela aqui agora. Mas 5 minutos ele respondeu, eu já disse, ó Lucas, tem cara de neoplasia mesmo. Sim, Não boa. tinha necessidade de drenar, passar um dreno, mas faz aí uma drenagem só para dar alívio e manda ela para uma referência para investigar. Então, esse acesso, doutor, eu acho que talvez seja a grande vantagem do IANSP. Isso é É verdade, tem muito mesmo. tranquilo. E outra coisa, os chefes gostam de ensinar, a grande maioria dali, como o senhor mesmo. São pessoas que não precisam estar no IANSP. Estão no IANSP porque querem. Às vezes por gratidão, porque eram residentes do serviço, às vezes porque gostaram mesmo, foram abraçados pelo servidor e gostam dessa vivência com o residente. A gente tem essa noção. A gente sabe que o senhor, doutor, não precisa estar ali no IANSP, está porque quer. Então, assim, isso daí é unanimidade. Não existe Isso é ninguém ali verdade. de má vontade, não existe ninguém ali de cara feia. As pessoas, todos os chefes, não estão ali nem pelo dinheiro, que o IANSP paga pouco. Estão ali por querer ajudar. Tanto os pacientes quanto a gente residente, e a gente é muito grato por isso. Isso não, isso é verdade. Ali é uma coisa que o servidor, o salário não é muito bom mesmo não. Então geralmente todo mundo que Exato. está ali gosta muito do serviço, gosta de estar naquele ambiente. Bom, vamos partir aqui para o final então. Eu queria que você colocasse aqui, Lucas,
um ponto forte e uma grande limitação do servidor? Como eu falei no começo, né? Então aqui não é falar mal do serviço, é trazer pontos negativos, que todo lugar vai ter um ponto negativo. Então, assim, grande ponto forte, grande limitação. Sendo direto, doutor. Ponto forte. Você vai conhecer o melhor de cada especialidade. Você não vai sofrer com o que eu sofro muitas vezes aqui, no Nordeste, interior, tendo que dar jeitinho. Não. Aham. Você viu no UpToDate que o melhor tratamento é esse, você vai conseguir fazer o melhor tratamento. Em relação ao IANSP, a gente tem todo tipo de tecnologia, tem todos os tipos de casos. Aquele caso que muitas vezes é raro no IANSP não é, no ambulatório se torna rotineiro. Então, para mim, o número de volume de pacientes, tocação de ambulatório, tecnologia é o suprassumo. Somado à questão da preceptoria, que, como eu disse, juntou parece que todos os melhores do estado de São Paulo e colocaram ali para estar ao nosso lado. Ponto negativo, direto ao ponto. Em relação a melhorias que eu recomendaria, até se, caramba, agora, Lucas, você é o diretor do serviço de cirurgia geral, como você melhora aqui? Eu melhoraria a questão do trauma, talvez colocando um novo estágio eletivo em um hospital referência de trauma. Seria isso. Melhorar a questão de mão de trauma. Mas, como eu falei, você pode correr atrás, dar plantão por fora, e isso se sana tranquilamente. Aham. Outro ponto, as demandas burocráticas. A gente acaba no R1 perdendo tempo com o trabalho de secretariado. Então, talvez diminuiria essa sobrecarga no residente para que ele pudesse dedicar mais a tanto teoria quanto a mão na massa nas cirurgias. Só também. Não tem mais outros pontos de Essa crítica. questão do eu que fiz R mais lá, é essa questão secretarial muito grande. No IANSP chega a ser até um pouco mais ali do que os outros lugares mesmo, viu, Lucas? Lembrando uma Ah, coisa, doutor, quantas vezes o senhor já ligou para paciente no IANSP? Eu já nossa, perdi as contas. toda segunda, né? Meu telefone aí A tá segunda-feira era na à boca do noite, povo. a gente ligava para todos da semana, né? Então isso daí Exato. são pontos negativos mesmo. Melhorar um pouco, mas já melhorou muita coisa, né? Essa questão do trauma a gente já comentou bem aí, eu acho. Lucas, vamos lá agora para umas perguntas mais diretas, e aqui realmente a gente já vai. A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos tranquilo aqui. Simbora. Que tipo ali de candidato que você acha que realmente é o perfil do candidato? É aquele residente que quer entrar no serviço para operar muito, que ele quer mais teoria? O que você acha? Eu acho que é aquele residente que quer conhecer muito bem a cirurgia geral como um todo, que ainda não tem até a certeza de qual especialidade, subespecialidade vai fazer e quer ali conhecer bem cada uma delas para decidir melhor. E aquele que, acima de tudo, não está afobado para já chegar operando. Porque eu percebo que as pessoas que chegam com essa ânsia de já colocar a mão na massa são as que desistem. O Sim. R1 é resiliência, então se vocês não chegar com aquele senso de humildade que vai galgar aos poucos o seu lugar no centro cirúrgico, você acaba desistindo, como muita gente desiste. Todo ano acaba desistindo dois, três. É só uma pergunta que eu esqueci de falar. Quantos dos R mais ali, em média ali ao final do ano, quantos que passam para quantos que conseguem ser aprovado no programa de R+, por exemplo, dos 16, quantos passaram? Você tem mais ou menos esse número? Uma média ali Tenho, todo ano, tenho Lucas? essa média. Em relação, doutor, ao nosso número de aprovados, a gente antes tinha um número bem maior. Hoje em dia, como as provas de residência estão ficando cada vez mais difíceis e as pessoas estão querendo sempre aquelas mesmas coisas, plástica, uro, o número deu uma reduzida. O que é que eu consigo dizer? A grande maioria, praticamente todos, 90%, passa. Passam, Às né? vezes não passa naquele que ele quer específico. E, deixa de ir porque eu vou tentar mais um ano. Aham. Mas meio que todo mundo acaba passando. É Aham. muito difícil alguém não passar. Às vezes não passa no serviço específico, no lugar que queria, mas passa e aí, Sim. não vou, vou tentar outro ano. Mas assim, é muito difícil a gente ver um dos nossos Dos residentes 16, então, passando. 14 aprovam, né? 14 ali geralmente tá dentro de Bom, algum lugar. é um excelente número, viu? Tem muito E o lugar que ali é que bom, fica doutor? nos 50% tranquilamente. A nossa uro, por exemplo, agora, que é uma especialidade que muitos querem e que está cada vez mais difícil. Meus R3, Murilo tá fazendo uro, Caissan fazendo uro, Guilherme Nuno fazendo uro,
Quem mais? Esqueci agora, mas tem mais E gente. passaram em outros serviços, né? Outros serviços bons aí também. Espalhado aí, São Paulo, Boa. ABC, Recife. Maravilha. Então, só para fechar algumas coisas aqui. Pergunta direta ele de sim ou não é bem sim ou não, mas vamos lá. Ó. Se alguém que quer um volume, quer muito volume cirúrgico, esse serviço ele entrega? Se você quer muito volume, curvar logo, já operar muito no R1, R2, eu recomendo talvez buscar um que seja SUSzão raiz, Sim. ou até mesmo se você é do Nordeste como eu, procurar alguns serviços aqui. Em João Pessoa, dar um exemplo, tem Residente R2, estava conversando com ele, que faz 20 vesículas na semana. No Caramba, IANF é não mesmo, vai é? ser isso. Eu, Depois eu até quero algum desses nomes aí, vai ser até legal pra gente entrevistar também, né? oxe, eu passo todos, doutor, e tudo gente da Legal. melhor qualidade. No IANF você vai operar 20 vesículas ao longo dos 3 anos. Sim. Então, assim, Boa. eu quero muita mão na massa? Não, Boa, legal. Se alguém quer uma base teórica forte, é o serviço? recomendo. Eu Recomendo também, demais. também acho que eu Principalmente concordo. clínica É, cirúrgica. Eu quero sair bem para trabalhar no Sírio-Libanês, no Albert Einstein. Passar uma visita bem feita. Melhor não, lugar. realmente, a parte teórica ali, clínica cirúrgica, o IASP é muito, muito bom. Se alguém quer subespecializar depois, esse serviço ele te ajuda? Ajuda, principalmente porque, como eu disse, no R3 ele não vai lhe sugar tanto e você vai Consegue conseguir ter estudar, tempo né? de estudar e se dedicar. Então, não tem o que falar. Muito, muito bom. Bom, eu acho que do que eu queria tirar de dúvida do serviço era mais isso daí, Lucas. E assim, que conselho que você daria para alguém que está em dúvida entre o IANSP e entre outros serviços de São Paulo? Quando eu colocar ali Unifesp, um SUSão mesmo, o Santa Marcelina, Heliópolis, USP, o que você daria de conselho ali para quem está em dúvida entre esses serviços? Perfeito. Doutor, vou filosofar um pouco aqui, mas coisa rápida. Já ouviu falar aquela Pode ir, não. frase, conhece-te a ti mesmo? É essa questão, você tem que descobrir o seu perfil. Isso Eu mesmo. tenho, eu tenho saco, eu aguento passar pelo sofrimento de viver um R1 quase que inteiro sem operar, recebendo muita carga teórica, passando muita visita e pegar esse gostinho de pegar a mão na massa no final, vá para o IANSP, você vai sair muito bem informado. Ah, não, eu sou afobado, eu sou ansioso. Se eu não operar logo de cara, eu largo mão, eu não vou conseguir acordar de 5 da manhã para preencher papel. Aí vá para um Santa Marcelina, um Heliópolis, um que você vai botar a mão na massa, faz aqui em alguns lugares do Nordeste. Eu acho Boa. que o mais importante é você se conhecer. Hum, Isso. Depois se conhece o serviço, claro, mas assim, se conhecer é mais importante do que conhecer o serviço. Isso mesmo. E isso é uma coisa também, Lucas. Nem tinha comentado com isso, mas isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Cara, o serviço de residência, primeiro, você tem que saber o que, que você quer, se conhecer. Se você souber o que você quer de R+, melhor ainda, né? Às vezes a gente não sabe. Por exemplo, eu queria realmente sair cirurgião geral, queria dar plantão, não sabia se ia fazer sub, na minha época, lá 2013, né? Então era Santa Marcelina, não tinha muita dúvida. E fiz, não me Boa, doutor. arrependo, né? E aí, depois desse meio tempo, fui decidindo ali. Então, é muito importante você saber o que você quer. Então, assim, eu acho que a visão aqui ficou muito, muito boa do serviço. Um serviço que tem uma clínica cirúrgica, uma enfermaria muito boa. Você vai rodar Assina muito bem embaixo. nas especialidades. Você vai ter uma carga horária grande. Não tem como ter uma carga horária baixa ali no IANSP. Vai operar, digamos ali, operar ok, né? Tem serviço em São Paulo que se opera muito mais? Tem. Tá? Mas tem outros problemas também nesses outros serviços que a gente vai aqui ao longo dessas entrevistas tá trazendo também. Você ia falar mais Bom alguma que coisa, quem está Lucas? acompanhando aqui vai ter um cardápio cheio de opções aí, comparar. Vai. Trouxe aqui esse pouquinho do Yansp, espero que já tenha sido útil. E em relação às outras residências, doutor, vou até ficar de olho para comparar, viu? Fica. Pode. E ó, É bom sempre ver, né? um ponto que o senhor falou aí, doutor, na maioria das opiniões aí, pessoas, quando vocês falam o nome USP, é um nome muito forte. Eu sou médico formado pela USP e ela tem, assim, toda a moral mesmo, não é à toa. Mas eu não fiz. Eu não fiz porque eu sabia que, pelo que eu queria, o meu perfil combinava mais o IANSP, combinava mais, por exemplo, as provas de Recife. A prova da USP caiu no mesmo dia da prova de Recife, que é a CSPE. Eu não fiz USP e fui fazer em Recife. Então, Boa. assim, Legal. não existe melhor pior, existe melhor pior pra você.
Isso mesmo. Isso é uma coisa que ao longo dessa entrevista eu sempre vou bater muito, porque é muito isso. Existe o serviço bom para você, às vezes aquele serviço que é bom para você não vai ser bom para o outro. Então, mas Perfeito. então, e assim, por isso que é difícil o pessoal escolher isso daí sem saber os lugares. Então, é muito importante ter esse tipo de conteúdo aqui. Lucas, mais alguma mensagem aí? A última mensagem é muito obrigado, viu, doutor? Obrigado por esse espaço. Eu estou aqui falando e eu estou vendo que o senhor está sanando uma dúvida que eu tinha. A gente já tinha conversado sobre isso antes. Aham. Eu cansei de botar no Google Imagens IANSP, cirurgia geral, e não via nada, e não tinha notícia. Só via foto do prédio do IANSP bem grande assim, e eu aqui em João Pessoa ficava totalmente perdido. Então o senhor está fazendo um bem muito grande aí para muitos estudantes, pessoas que estão querendo agora, já como médico também, fazer a prova de residência em cirurgia geral. Parabéns pelo senhor e muito obrigado pelo convite. É uma honra falar sobre o serviço do IANSP, a minha família IANSP, que puder contar comigo, o senhor sabe que estamos às ordens. Lucas, novamente aí, te agradecer muito aí, que desde o início aí você sempre se mostrou aí realmente empolgado pra gente bater esse papo aqui, que é uma entrevista que tem um cronograma aqui de pergunta, mas é muito mais uma conversa da gente aqui. Perfeito. Novamente, realmente, muito obrigado aí. E o objetivo realmente é esse daqui, tá? Então a gente trazer o máximo de informações de serviço, como é que, aonde que roda, como é que é a carga horária. Eu acho que a gente conseguiu trazer muita coisa boa do IANSP em uma hora e quase 1h30, 1h20. E ainda tem muita coisa pra gente falar, pra gente saber, pra gente ver como é complexo a gente entender um serviço de residência. Então, não deu nem em 1h30, talvez ainda tivesse mais pano pra gente falar muito mais coisa, né, Lucas? Eu acho Dava que para ficar aqui o dia todo e ainda ia dava. faltar história. Bom, então muito obrigado aí para você que viu aí, que está acompanhando toda essa série de entrevistas. Novamente, agradecer ao Lucas e não percam aí os próximos episódios que a gente vai trazer ali, com certeza, os principais serviços aqui de residência de cirurgia geral daqui da cidade de São Paulo. Muito obrigado, até o nosso próximo episódio.